Bem, pessoal, boa noite, né? Vou dar continuidade às nossas aulas, tá? E continuando com as aulas da nossa contabilidade avançada, né? Pessoal, até agora está tranquilo, vocês estão conseguindo captar a mensagem, como faz como faz como é o nome? A consolidação e o encerramento, ou seja, a eliminação, melhor falando, das contas entre empresas do mesmo grupo. Todo mundo está ciente, está tranquilo até agora, está dando para vocês captarem a mensagem. Eu sei que a gente tem uma certa, né, dificuldade à distância, mas eu acho que está dando para a gente passar para vocês mais ou menos o que vem a ser a contabilidade avançada, né? Estamos trabalhando basicamente em cima do CP6, certo? E até a última aula nós falamos então das eliminações das operações de estoque entre empresas do mesmo grupo, né? Tá? Ou seja, basicamente o CPC é o 36, né? Tranquilo? E aí, continuando essa essa história de eliminação das empresas, das operações entre empresas, nós vamos partir para o ativo imobilizado, tá? Ok? Vamos partir para o ativo imobilizado, tá bom? E aí, no ativo imobilizado, certo? Nós vamos ter o caso do seguinte: como a gente viu na operação anterior de estoque, né? As empresas fazem operações entre si de compra e venda, né? de mercadorias, né? E depois de ativos imobilizados. Só questãozinha para a gente relembrar. O que é um ativo imobilizado? Quem lembra aí? Um ativo imobilizado. O que é um ativo imobilizado? Eu quero o conceito até o exemplo. Quem lembra? Ninguém lembra o que é um ativo imobilizado, pessoal? Faça um esforço aí, que venha a ser um ativo imobilizado. Professor, é tudo para manutenção dos benefícios futuros. Agora, Isso. todos os equipamentos para gerar benefícios futuros. Pronto, você pode trocar equipamentos e dizer são os ativos que geram os benefícios futuros a partir da atividade fim da empresa. Nesse contexto, Jaque. Saiu bem, tá? Faltou o ativo aí no meio, mas está tranquilo. É isso aí. É como Jaqueline falou, né? São os ativos, tá? Que contribuem com a atividade fim da empresa, gerando benefícios econômicos futuros, ou apenas benefícios futuros, não tem problema. Então, quando a gente está falando de ativo imobilizado, nós estamos dizendo, então, que essas transações intercompanias de ativo imobilizado são as vendas entre as empresas, né? Entre as empresas do mesmo grupo. Ou seja, uma empresa vendeu para outra uma máquina, uma empresa vendeu para outra um veículo para logística, uma empresa vendeu para outra um equipamento X, tá? Então, é tudo aquilo, tá, do imobilizado que faz parte da atividade da empresa e que foi repassada, vendida para outra empresa, certo? E aqui ele diz o seguinte: outro caso em que há lucro não realizado é o lucro remanescente no ativo imobilizado, tá? Se entrou agora, Grace, espera um pouquinho. Grace não está me ouvindo. Por favor, alguém fala com ela, me explica como é o processo. Eu acho que demora um pouquinho para ela poder ouvir, né? Que ocorre quando a empresa vende terrenos, máquinas, veículos ou outros bens do ativo a outra empresa. Veja aqui,
ele fala em lucro remanescente do ativo imobilizado. Tá? Então, sempre vai haver um resquício de alguma coisa. Tá? Okay? Então, você vai fazer uma operação dessa, a empresa, tá? Compradora, certo? Vai pagar um valor um pouco superior à empresa vendedora. Então, isso vai ter que ser ajustado, certo? Isso vai ter que ser ajustado. Tranquilo? Então, veja aqui. O lucro das transações intercompanhia deve ser eliminado na consolidação, como também a depreciação referente ao lucro incorporado no valor do custo do bem adquirido na empresa que o comprou. Só um detalhe que a gente vai ver mais na frente sobre depreciação. Certo? O lucro nós eliminamos no momento, né, na hora da consolidação. E a depreciação ela vai sendo amortizada, ou melhor falando, eliminada, certo? Ano a ano. Tá? Vou ver se no exemplo está bem claro. Se não tiver, eu trago o exemplo do livro, tá? do livro texto que a gente tem, e ele deixa mais claro essa questão da eliminação da depreciação. Tá certo? Tá? Então, a depreciação ela vai ser feita de uma lapada só, como a gente diz. Ela vai transcorrer por alguns períodos, né? Por alguns meses. Tá? Então, vamos ver que... Só um instantinho aqui, que estão mandando mensagem aqui no grupo para eu ver. Só um instantinho. A Rose está me pedindo suporte aqui. Vocês acessaram direto pelo link, não foi? Vocês acessaram direto pelo link, né? Mas eu baixei o aplicativo para poder entrar e funciona normal. Tá. Então, quem puder colocar no grupo aí, passa. Eu vou colocar a senha no grupo, com precaução se pedir, tá certo? Tem uma senha aqui no grupo, tem uma senha de acesso. Aí, certo? Tá? Não está conseguindo acessar. Ok. Então, esse valor, né, certo? Da depreciação, ele vai, diferente do lucro, que vai ser eliminado naquele momento, ele vai ser eliminado período a período, certo? Período a período. Tá? Então, quando a gente fala que nós temos que eliminar as operações intercompanhias do ativo imobilizado, primeira coisa, tem que ter o registro da transação, obviamente, a gente está falando de contabilidade, certo? E segundo momento, tá? Nós temos que identificar se está ocorrendo a depreciação desse ativo imobilizado para registrar e também eliminar essa transação. Então veja que dentro de uma operação de venda de ativo imobilizado entre companhias, intercompanhias ou companhias do mesmo grupo econômico, nós temos a operação de venda, nós temos a geração do lucro, nós temos, no caso de ativo imobilizado, a depreciação e vamos ter também, mais na frente, que nós vamos ver ainda, o lucro sobre essas operações. Então, tudo isso deve ser eliminado. Tá? Vamos lá, pessoal. Pegando aquela lógica. Como é que eu faço uma eliminação? Da tarde, dia 9 de março. Como é que eu faço uma eliminação? Quem lembra? E quem pode me falar como é que eu faço uma eliminação? A operação contábil que a gente já fez aqui umas trocentas vezes. Debitando e creditando. Tá, ótimo. Debitando e creditando o quê? Como é que é esse débito e esse crédito? Conseguiu, Rose? Como é esse débito e esse crédito? Me ouvindo?
Estou esperando. Estou esperando. Já que disse que é um débito e um crédito. Debitando e creditando. Mas como? Como é esse débito e esse crédito? Ele é uma operação inversa à operação original. Não é isso? Ou seja, o que é que está acontecendo? Eu faço uma operação, essa operação aqui, e na empresa A, ele fez a venda, né? Gerou, então, para ele que fez a venda um direito, né? Gerou para ele um direito que aí foi o bem que o direito de receber ou o dinheiro que ele recebeu, tá? Gerou um lucro dessa operação e gerou os tributos dessa operação. Isso para quem vendeu. Para quem comprou, tá? Gerou então uma obrigação, se foi a prazo, ou uma redução do caixa, né? Gerou um bem, né? Um aumento do ativo, porque aumentou o seu ativo, tá? Certo? Então, dentro dessas duas situações, o que é que eu tenho que fazer? Onde foi debitado na empresa vendedora, eu vou creditar. Onde foi creditado na empresa, debitado na empresa compradora, eu vou creditar. Onde foi creditado na vendedora, eu vou debitar. É a operação inversa, pessoal. É isso que a gente tem que botar na cabeça, certo? Tá? A questão da eliminação de contas, ela é inversa. Agora veja, Fernando, então tem que ser diretamente proporcional à mesma conta, né? Se eu eliminar na empresa a conta reserva de lucro, digamos assim, tá? Na empresa B, eu também tenho que eliminar, ou seja, creditar para todo débito um crédito, né? Esse é o princípio da nossa contabilidade, certo? Para todo débito um crédito, então eu tenho que creditar também reserva de lucro? Não. Nós vamos ver aqui, ó, que já no exemplo, tá? Já no exemplo, certo? Ele mostra, ó, vamos supor que uma empresa vendeu uma máquina no final do período com custo contábil de 3 mil por 5 mil. Veja que já começa. O custo registrado na empresa era de 3 mil, certo? E ela vendeu por 5 mil, tá? Para outra empresa do grupo. O lançamento de eliminação no balanço inicial seria da seguinte forma, ó, reserva de lucro, tá certo? No valor de quanto? Eu estou falando só do lucro, né? Então, eu vou lá em cima dos 2 mil, que é a diferença aqui, ó, certo? Reserva de lucro na empresa vendedora, tá? Então, eu estou fazendo o que na empresa vendedora? Essa operação aqui, essa minha reserva aqui em cima, significa o quê? Quem pode falar? Reserva significa um crédito. Não. É débito e crédito, né? Primeiro o débito, depois o crédito. Depois o crédito. Então, aqui em cima ela está como? Devedora, né? Devedora. Lá na conta, na empresa, o lucro, a reserva de lucro está registrada aonde? No meu PL, né? É isso. O meu PL as minhas contas do PL são contas o quê? Credoras, não são? Né? Então, para eu eliminar, eu vou então fazer o que com ela? Debitar. Zerei, né? Na empresa vendedora, tá zerado. E na empresa compradora? A máquina que ela comprou é o quê? Devedora, né? Devedora, né? Porque é um ativo, é um bem, não é isso? É um ativo imobilizado. Quando ela comprou, ela imobilizou esse ativo, registrou lá como conta devedora. No caso aqui, para eu eliminar, eu vou fazer a operação inversa. Vou creditar. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Não necessariamente eu tenho que creditar e debitar, né, contas, certo? No mesmo grupo patrimonial. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não necessariamente você não tem que creditar nos mesmos grupos, tá certo?
Tá? Aí veja o que acontece. Nesse caso, a gente segue que princípio básico da contabilidade? Para todo débito, um crédito de igual valor. Né? Não é isso? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Para eu eliminar as operações, certo? Para fazer a consolidação, tá? Eu tenho que fazer o quê? Debitar em uma empresa e creditar em outra. Se eu debito em uma, eu estou diminuindo, né, naquela empresa onde a conta era credora. Se eu credito em outra, eu estou diminuindo aquele ativo onde a empresa era devedora. E aí elimino, certo, toda a minha, como é que eu posso dizer? O meu lucro entre companhias. Tá? Agora, o principal, pessoal, por que eu tenho que eliminar esse lucro entre companhias? Empresas do mesmo grupo. Antes de passar para a DRE. Né? Oi, Rosa? Vai ficar duplicada, né? Vai ficar duplicado, né? É isso? E aí a minha demonstração, aquela demonstração que eu estou publicando, tá? Ela vai ter um valor, né? Superfaturado, digamos assim, fora da realidade, porque se no caso aqui eu estou apresentando o lucro da empresa A e o lucro da empresa B é somado, não é isso? E ele é apresentado consolidado, certo? Então ele vai ter um dinheiro aí dentro que não existe, que já é meu, né? Então vai estar apresentando um lucro maior do que o real. Por isso, é isso que eu quero que vocês deixem bem fixado na cabecinha de vocês. Você faz a eliminação para que os valores não sejam duplicados para a demonstração final, certo? Para a demonstração consolidada. Beleza? Tranquilo? E aí, para fechar a eliminação do lucro, né? Você vai para a DRE. Por que eu vou para a DRE? Por que eu vou para a DRE? Deixei ela sem falar. Oi, Rose, pode falar. Vai encontrar o lucro final? Vai encontrar o lucro final, né? Só que aí, esse meu lucro de 2.000 da máquina também está registrado na DRE, não está? Em outras receitas não operacionais, não é isso? Então, eu tenho que eliminar esse lucro na DRE. E como é que eu elimino esse lucro na DRE? Todas as contas da DRE são o quê? Credora, né? De receita, né? Eu tenho, então, como diz aqui, que debitar. Certo? Eu tenho que debitar essas operações. Então, pessoal, peguei o balanço, peguei as demonstrações de empresas coligadas e controladas, né? Tá certo? Tenho que verificar esse balanço, tá? Como é que está lançado se existe, melhor falando, se existe alguma operação intercompanhias. Certo? Como é que eu vou saber, né? Como é que a gente vai saber que existe essa operação ou não, Fernando? Bem, primeiro, quando existe uma operação de venda, lá se registra no balanço, na conta analítica, vai se registrar, certo? O valor e o destinatário daquela operação. Se foi uma venda, vai estar lá registrado empresa XYZ. E aí você sabe que a empresa XYZ é uma empresa coligada. E isso tem que estar onde? Em notas explicativas, né? Operação de venda do ativo imobilizado para empresa coligada XYZ, certo? Lembre-se, demonstração contábil requer e é uma ferramenta de transparência. Então, quanto mais informação nós colocarmos, quanto mais detalhada, melhor falando, a informação estiver na demonstração, certo? Mais
segurança você tem na hora que você está fazendo a operação. Beleza? Tranquilo? Então eu vou lá e debito, né, na minha DRE. Fernando, qual é a conta que eu vou debitar na minha DRE? Né? Eu vou botar o quê? Né? Para zerar. Você vai botar um débito, vai ser uma conta negativa, né? Saindo, certo? E explicando. Despesa com eliminação do lucro de transação intercompania, né? O lucro da empresa controlada, alguma coisa assim. O que importa é que quando o usuário pegar aquela demonstração e ler a demonstração, ele consiga identificar que aquela operação que está sendo eliminada na DRE, né, é de uma operação oriunda entre empresas do mesmo grupo econômico. E aí segue a regrinha do CPC 36, que deve ser o quê? Eliminada no momento da consolidação. Certo? Segue essa regrinha. Beleza? E aí, ó, como eu falei para vocês, a questão da depreciação, tá certo? Da depreciação. Eu vou ter aquela mesma máquina, né, aquela mesma operação, certo? E essa operação, ela vai gerar o lucro, está aqui, a gente já fez a eliminação, agora, ó, quando eu tenho a depreciação, né, mais uma vez, para todo débito, um crédito de igual valor. Aqui a operação, né? Ó, então, eu tenho na empresa vendedora, certo? Já expliquei no slide anterior. Na empresa vendedora, eu tenho os 2.000, né? Sendo debitado, em contrapartida a reserva de lucro lá, diminuindo a reserva de lucro dele, certo? Só que na empresa compradora, o valor da máquina que eu vou eliminar, ele não é os 2.000 direto. Ele vai ter os 2.000, os 1.800 da máquina, digamos assim, e uma despesa com depreciação, ó, de 200, fechando o valor da máquina. Essa despesa de depreciação de 200, tá? Está registrada aqui, vai estar abaixo da máquina, né? Para que a gente possa, então, fechar o valor. Aí, Fernando, e isso é feito uma vez só? Não. Isso vai até o tempo que existir essa operação, certo? Essa operação você vai fazendo todo o período que ela tem que ser depreciada, tá certo? Não vai se depreciar a máquina o lucro de uma vez só. Entendeu? Ou entenderam? Até aí tá tudo certo, pessoal? Tudo claro para vocês? Tá tudo ok? Ó, tá vendo aqui, ó? Mais uma vez o lançamento, né? Máquina, tal, ó. Reserva de lucro, máquina, despesa de depreciação. Aí lá na compradora, ó, de novo, reserva de lucro, né? Esse lançamento com os ajustes da depreciação deverá repetir até quando o lucro no ativo seja totalmente eliminado. Agora, Fernando, eu posso, então, eliminar a depreciação de uma vez só, né? Como ele está dizendo aqui, ó, este lançamento com os ajustes da depreciação deverá ser repetido até que o lucro no ativo seja totalmente eliminado, né? No ativo. Nós não estamos falando do lucro lá da reserva de lucro do PL, certo? Nós estamos falando do lucro que está registrado lá na empresa compradora da máquina, dos 2.000, certo? Então, todo o período vai ser feito isso. Ó, ele está debitando aqui, ó, reservas de lucro de novo. Aliás, desculpa, debitando não. Creditando, né? Ele está creditando novamente, certo? Tá? E assim ele vai até zerar. Aqui ele errou, ele botou reserva de lucro, mas é despesa com depreciação, tá, pessoal? Tá errado aqui, viu? Vai só repetindo esse lançamento, até zerar os 2.000. Teoricamente, isso seria
10 vezes, certo? Ok? Agora, existe algum lugar que proíba eu fazer logo esse lançamento da depreciação total? Não. Pelo menos eu não conheço. No CPC 36 não fala isso, tá? Não tem nenhuma NBCT G, nem NBCT geral, norma de contabilidade, que proíba, né, fazer nessa operação de consolidação, tá bom, pessoal? Na operação de consolidação. E fazer essa eliminação do lucro de uma vez só. Não tem em lugar nenhum, tá certo? Em lugar nenhum tem. Então, se não está expressamente proibido, né, não há por que você não fazer. Você pode muito bem fazer o lançamento aqui de despesa com depreciação no valor, certo? De 2.000, tá certo? Ok? Tá? E zerar ele de vez, tá? Zerar a depreciação de vez, certo? Agora, você vai ter que fazer uma nota explicativa, representando isso bem direitinho, e pode deixar brecha para alguém, como é o nome? Para alguém contestar, né? Então, o que é que a gente orienta? O que é que a gente orienta? Certo? Toda cautela, toda prudência, né? Nunca é demais. Faz esse lançamento aqui, ó, devagarinho, um a um, em uma operação só, você lança cada um e registra e deixa com bastante transparência, tá? Deixa com bastante transparência, porque aí as pessoas não vão ter o que contestar, certo? Tá? Tranquilo até aí? Beleza. E aí, como eu disse a vocês, tá? No começo, numa operação de venda entre as empresas, você vai ter o direito, né? Máquina, o bem adquirido ou o direito de receber alguma coisa ou o dinheiro que foi recebido. Você vai ter o lucro e você vai ter os impostos sobre essa operação, né? Sobre o lucro. Sobre o lucro, incide quais tributos? Imposto Imposto de renda. renda e contribuição social. Imposto de renda e contribuição social, né? Tá certo? Então, muito bem, Thalita. Então, temos que eliminar essas operações, esses tributos, tá certo? Tá? Então, nas demonstrações consolidadas é preciso eliminar os lucros não realizados das operações intercompanhias, o que fizemos agora. Como muitos desses lucros contabilizados individualmente geram tributos nas sociedades em que foram lançados, é necessário ajustar esses tributos. Então, tudo que entrou tem que sair, concorda? E tudo que saiu tem que voltar, né? Assim que a gente está fazendo essas operações até então, né? Então, se o lucro for eliminado, o imposto incidente sobre ele também deve ser eliminado. Mas se o lucro for reincluído, o imposto também deve ser reincluído. Então, veja aqui, o que a gente está falando aqui é que em toda operação que gerar lucro, seja essa do ativo imobilizado, seja aquela do... Como é o nome? Do estoque lá da compra de mercadorias, tá certo? No momento que gerou um lucro, qual é o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social? Oferimento de renda. A empresa ofere renda quando? Quando gera lucro. Gerou lucro, fato gerador do imposto de renda e da contribuição social, tá certo? Da CSLL, tá? Então, neste momento, nós temos que buscar esses tributos, tá? E fazer as operações como a gente fez com os lucros e eliminar de um para o outro, tá? De uma empresa para a outra. Veja aqui, por que eu tenho que fazer isso? Mais uma vez, Fernando, o tributo, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que eliminar o tributo? Se o tributo é uma obrigação, se o tributo ele não vai aumentar o meu ativo, e aí, por que eu tenho que fazer isso?
primeiro, essa minha afirmação, né, do tributo é verídica, é real, ou seja, ele não aumenta o meu ativo, né? Ele só é uma obrigação. E aí? Por que eu tenho que fazer isso com o tributo? Rose? Jaque? Aliane? Ele ia falar, Liane. E só desbloqueando aqui os microfones para ouvir vocês. Se Não, eliminar o professor. lucro e eliminar também o imposto, que ele não vai ter esse lucro para pagar o imposto. Certo. Mas o que eu estou dizendo, Rose, é o seguinte. Primeiro, o imposto, nesse caso, ele é só como é o nome? Ele é só uma obrigação ou ele também pode ser considerado um ativo? Ele é só uma obrigação. Ou ele pode ser considerado um ativo? É a famosa pegadinha, viu? Pessoal, veja, pessoal, é o seguinte. Nós temos situações em que o imposto de renda, né, ele vai, tanto o imposto de renda quanto a contribuição, tá certo? Em algum momento ele pode ser deferido, diferido, certo? O que é isso? São impostos que dão direito de você se creditar, né? Então, tem situações que eu paguei o imposto a mais, então eu tenho um imposto diferido, né, Rose? E aí esse imposto diferido, eu tenho o direito de me creditar na operação seguinte, né? Certo? Então, pode acontecer isso também nessas operações. Então, temos que ter cuidado de observar essa situação no imposto, tá? Mas a regra geral é que o imposto ele vai também onerar o meu passivo, né? O que quer dizer onerar o meu passivo, Fernando? Do mesmo modo que quando eu faço uma consolidação com lucro duplicado e eu vou ter um ativo supervalorizado, né? Quando eu deixo as obrigações no meu passivo, certo? Isso também aumenta o meu passivo, consequentemente, diminui uma análise financeira, diminui a capacidade da empresa e passa uma falsa informação sobre a empresa. E essa falsa informação é muito negativa. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, tá certo? Tem que ter cuidado com essa situação para não forçar, não é forçar o que eu quero dizer, para não registrar, tá, uma informação que vai prejudicar diretamente a capacidade de endividamento, de pagamento, né, de solvência da empresa, certo? Vai aumentar de forma negativa esses indicadores, tá certo? Ok? Então, para a gente fazer a eliminação do lucro, tá? Do lucro, certo? Aliás, do lucro, desculpe, dos impostos, tá? Sobre o lucro, nós temos o seguinte, ó, aqui o exemplo. É aquele exemplo lá das mercadorias, quem lembra? Né? O exemplo da mercadoria. Ó. A empresa vendeu 40 mil de mercadoria que custou, ó, 30 mil, tá certo? Então, nessa operação, certo? Houve um ganho de 10 mil, tá? Só que ele diz o seguinte, aqui tem um detalhezinho, para outra empresa do grupo. E a compradora vendeu 50% do estoque para terceiros. A eliminação do lucro não realizado seria da seguinte forma. Veja que ele está falando em eliminar o lucro que ficou, né? Tá certo? Tá? E por conseguinte, ó, o imposto. Vê aqui, ó. Primeiro, quanto foi que ficou no meu estoque? 5 mil, não foi? O que ele está dizendo aqui, ó. Teve um ganho de 10 mil na operação, certo? Só que ela só vendeu 50%. Se ela só vendeu 50%, logo
o lucro foi só de 50%, ou seja, os 10 mil aqui cai para 5, tá? Certo? E aí eu vou eliminar dessa forma. Ó. Reserva de lucro debitando, é a mesma operação anterior. Só muda aqui, ó. A estoque, tá Não vendo? seria os 10 mil, não, Fernando? Oi? Não seria os 10 mil, não? Não. É isso que ele está dizendo. Porque é o seguinte, os 10 mil ele eliminou aqui, ó. Ele elimina dessa lá em cima. Cadê? Já passei demais. Esse mouse é muito sensível. Ele eliminaria aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui ele foi total. Lá que a gente viu semana passada, eu acho. Ó, 40 mil, 30 mil. Só que ele não vendeu nada do estoque. Então ele eliminou os 10 mil. Entendeu? A gente está falando do lucro não realizado, Rose. Tá certo? Naquela operação lá, ele ficou com 5 mil aqui, ó. Veja que ele diz, ó. Outra empresa do grupo e a compradora vendeu 50% dos estoques. A eliminação do lucro não realizado seria da seguinte forma. É o lucro que não realizou. Certo? Realizou. Não realizou. Ele vendeu, dos 10 mil, ele vendeu, conseguiu lucrar 5. E 5 ficou. Então, eu tenho que eliminar. Tá certo? Também. Já é uma outra situação. Tá bom? Tranquilo? Mas que gera o quê? Lucro. Não gerou lucro aqui? Né? Essa operação? Tá bom? Isso. E aí ele tira do estoque. Né? Por quê? Vamos lá. Minha reserva de lucro está maior 5 mil, mas esse lucro é meu? Não. É uma operação entre empresa? Não é. E no estoque da outra empresa está maior 5 mil. Né? Aliás, no estoque da outra empresa não, desculpa. No meu estoque está maior 5 mil. Né? Houve também eu tenho esse direito? Não. Então, eu vou lá e faço essa eliminação. O meu balanço vai estar menor 5 mil. Tanto o meu ativo como o meu passivo, né? Porque eu não diminuí o meu PL, certo? E aqui eu diminuí o meu estoque, o meu circulante, tá? Então, dos 5 mil, que era uma transação entre empresas, né? Que foi proveniente de uma transação entre empresas, tá? Fernando, esses 50% que ele vendeu aqui, certo? Vai ser normal. Por que vai ser normal? Olha para quem ele vendeu. Ó. Foi para quem? Terceiros, não foi? Aqui, ó. A compradora vendeu 50% dos estoques para terceiros. Então vai tributar normal. Não é isso? Não foi uma operação de venda normal? Na compradora, no caso, né? Isso, a compradora foi lá, eles compraram um produto entre empresas, né? Aí eu sou a compradora, vendi para um terceiro. Aí a operação é normal. Saiu, tal, lucrei, paguei, beleza. Agora, o que ficou não é normal. Né? O que ficou foi uma transação entre empresas. Eu tenho que eliminar. E aí eu elimino no meu balanço, vamos dizer, da compradora. Tá? Vou lá, a reserva do lucro, certo? E tiro do meu estoque. Zerei. Beleza? Meu balanço está zerado. Está zerado, eu quero dizer, está 5 mil a menos nessa operação. Tá certo? Tranquilo? Ok, Rose? E aí, na DRE, né? Certo? Eu tenho que creditar 5 mil no CPV. Por que eu tenho que creditar 5 mil no CPV? Alguém? Tem que diminuir, né? Oi? Tem que diminuir, né? Isso, para diminuir. E o CPV, ele é o quê? O CPV, ele é, como é que se diz? Uma empresa não, como é? Ele é um custo para a empresa, né? Se ele é um custo para a empresa, tá? Eu tenho que creditar para diminuí-lo. Concordam comigo? O custo na DRE é o quê?
É débito ou crédito? O custo na DRE é débito. Se o custo na DRE é débito, né, para eu diminuir ele, qual é a operação? A operação inversa. Então, eu tenho que creditar. E vou creditar em quanto? Naquele valor que eu tirei do meu estoque. Aquele valor que registrei como lucro. 5.000. Tá certo? Beleza? Tá? E aí, né, quando a gente vai fazer isso, ó, utilizando os dados do exemplo anterior, ele está pegando o exemplo anterior, tá? E está incluindo uma taxa de 30% do imposto de renda para ser calculado. Certo? Aí ele diz, ó, na empresa que vendeu as mercadorias para outra empresa do grupo, o IR diferido deve ser proporcional ao lucro não realizado. Ou seja, eu tenho imposto de renda no valor de 1.500 e tenho a reserva de lucro no valor de 1.500. Aqui, ó, 5.000 vezes 30%. 1.500 do imposto de renda. Tá? E lá na DRE, eu vou fazer o quê? Eu vou creditar o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda, mais uma vez, é uma despesa. E para eu creditar, para eu diminuir a despesa, eu tenho que creditar, né? E aí faço o lançamento creditando esta despesa, tá? Quando eu credito esta despesa, certo? Eu estou diminuindo. Então veja aqui, Fernando, no imposto de renda diferido que eu estou a pagar ou a recolher, né? Eu tenho o quê? O imposto de renda lá a pagar, né? Ou tributos a pagar. Está onde? Lançado aonde no balanço? Lá No passivo, né? A obrigação. Passivo circulante, obrigações. É isso? É isso aí, Isa. Tá? Então, eu lanço ele no meu passivo. Para eu diminuir, eu tenho que fazer o quê? Debitar. Né? Então, debito ele. E vou para a minha reserva de lucro, certo? Creditando essa reserva de lucro. Tá? Certo? Ok? Então, se eu vou creditar, tirar o imposto, né? Eu tenho que creditar a reserva, mas essa reserva de quem? Da empresa lá, né? Da outra empresa. Aqui, vamos supor, porque aqui ele não colocou. Aqui é o imposto diferido na empresa vendedora, né? Tá certo? E aqui é reserva de lucro da empresa compradora, que fez a venda. Lembra que ela gerou o lucro de 5.000? Não foi ela que gerou? Está aqui em cima. Ó. 5.000, ó, tá certo? Reserva de lucro. Então, eu tenho que nela abater acrescer, melhor falando, os 5.000. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Só um detalhe, viu, pessoal? Eu vi aqui que a reunião ela vai durar 50 minutos. Parecido com o Zoom, né? Tem um prazo, certo? Mas eu também já soube, conversando com um amigo meu, que você pode mudar, só que eu ainda não aprendi. Tá? Nas próximas aulas eu vou aprender, tá certo? Ok? E a gente já está com quase isso aqui. A gente está com 43 minutos e 44 minutos. Tá? Então, se cair, vocês já sabem o que foi, tá bom? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a gente também elimina, tá, o imposto de renda sobre essa operação. Tá? Tranquilo? E aqui, ó, mais uma vez, se uma empresa do grupo vendeu 40.000 de mercadoria que custaram 30.000 para outra empresa do grupo e a compradora não vendeu os estoques, a eliminação do lucro não realizado seria da seguinte forma: 10.000, ó, tá quase que repetindo, né? Tá certo? Mas na DRE já não tem contabilização, porque ela não vendeu nada. Se não vendeu, não teve receita, não é isso? Tá? E nem gerou imposto de renda. Tranquilo? Tá? O lucro ficou parado. Por que no outro teve? Porque ela não vendeu 50% para terceiros e 50% ficou registrado. Nesse aqui não houve nenhum tipo de
operação para terceiro. Então, só vendo aquilo, só elimino aquilo que está registrado, tá certo? Da operação entre empresas, entre os grupos, tá certo? Então, esse trabalho de eliminação de lucro e imposto de renda, eles estão sempre atrelados, tá? Eles estão sempre atrelados. Você tem que identificou uma operação de venda entre empresas do mesmo grupo, seja venda de mercadoria, né, operação comercial de compra e venda de mercadoria, ou seja, compra e venda de ativos imobilizados. Identificou isso, identifica o lucro que está sendo gerado na operação, tá? Identifica os impostos que estão sendo pagos nessa operação, no caso, imposto de renda e CCLL, os tributos, tá certo? Tá? E aí vai fazendo a eliminação um a um. Lembrando que tudo que aconteceu na operação deve ser eliminado. Eu tenho que eliminar o estoque que ficou do que não foi vendido para terceiros, ressaltando, não foi vendido para terceiros, então eu tenho que eliminar, tá certo? Eu tenho que eliminar o lucro que foi gerado nessa operação, tá? Tanto o lucro entre as empresas, né? Certo? Como aliás, melhor falando, tanto o lucro entre as empresas não, tanto o lucro que foi gerado do estoque que ficou, certo? Da transação entre as empresas, como aquele lucro que também não foi gerado total, como é esse caso que a gente está vendo aqui. Então, tudo deve ser eliminado. E não podemos esquecer dos tributos que estão vinculados a essa operação. Tá? A essa operação. Então, a relevância da gente entender essas operações é de que, na hora que eu identifico isso, eu vou diminuindo nas contas respectivas, ou nas respectivas contas. Eu vou diminuir na conta reserva de lucro, porque foi lucro, eu vou diminuir na conta estoque ou imobilizado, porque foi um estoque ou imobilizado, de quem está, né, auferindo, é sempre trocado, o da vendedora e da compradora, vendedora e compradora, tá certo? Ou empresa controladora e controlada, aí não sei como vocês vão colocar isso, tá bom? Aí é a questão de nomenclatura e não tem, aí já não tem amarras, você pode registrar da forma que for, tá? E aqui, ó, dentro da lógica, né, do anterior, mais uma vez, ó, IR diferido 3.000, em cima dos 10.000, reserva de lucro dos 3.000 e o crédito lá na DRE dos 3.000. Tá? O lucro, o imposto de renda deve ser eliminado. Beleza? Pessoal, tá tranquilo até aí? Tá tranquilo até aí? Beleza. Você vai passar atividade sobre isso? Vou passar uma atividade. Agora, cortou, Rose. Atividade prática com esse de cálculo, assim, você vai fazer de lançamento? De lançamento. Vou, certo? Tem um material aqui que eu quero terminar isso aqui para poder passar tudinho, porque ele engloba tudinho. Então não dá para eu pegar ele e fazer por partes, entendeu? Então o ideal é que eu conclua e aí eu mando essa atividade para vocês. Ele já vai ter uma certa resposta, né? Você já consegue ver ali. Depois a gente vai fazer uma, tá? Aí eu vou criar uma do zero para a gente eliminar, tá? Tranquilo? Essa que eu vou mandar, ele já tem o passo a passo, certo? Só para vocês realmente entenderem, tá? E aí, certo? Nesse caso aqui, ó, só para ver que no balanço não tem lançamento e é 100% lançado lá no CPV, ó. Se uma empresa do grupo vendeu por 40.000 mercadorias que custaram 30.000 para outra empresa do grupo e a compradora vendeu, aí, Rose, 100%, vendeu 100% dos estoques para terceiros. Lá em cima a gente teve uma operação que era 50% de estoque para o terceiro e ficou 50%. Eu tive que eliminar os 50% que ficou do estoque, do ativo, né, do balanço, tá certo? Aqui ele vendeu 100% do estoque
para terceiros, certo? Então, ó, a eliminação do lucro não realizado seria da seguinte forma: no balanço, nada, né? Certo? Não vai ter nenhuma contabilização no balanço, tudo vai para onde? Como custo lá no CPV. Na realidade, como crédito, não como custo, né? Vai diminuir o custo lá no CPV. Entendeu? Tá? Então, aí ele joga tudinho, 100% creditado lá no CPV. Bom? E aí, ó, para a gente ver, já fechando aqui, tá? Que já tem 50 minutos, vai 49 um quebradinho, certo? Então, para fechar, a gente tem que, utilizando os dados do exemplo anterior, se for utilizada uma taxa de 30% para calcular o IR na empresa que vendeu, as mercadorias para outra empresa do grupo, ou seja, o imposto de renda deve ser proporcional ao lucro não realizado. Como todo o lucro da operação foi realizada, intercompanhia foi realizada, não há contabilização. Lembra que a gente viu aqui, ó, todo o lucro que foi feito entre as empresas, né, foi gerado como? Quem foi que pagou isso aí? Não foi o terceiro? Não foi, eu não vendi tudo para o terceiro? Então, aquele lucro deixou de ser intercompanhias e passou a ser o quê? De terceiros. Né? E aí esse lucro é um lucro da operação normal. Já não foi uma venda entre empresas. Já foi uma venda entre terceiros. A empresa e o terceiro. Então, não tem o que fazer, não tem o que eliminar. Tranquilo? Beleza? Certo? Então, pessoal, eu acredito que depois dessa a gente encerra aqui, tá certo? E, como o Rose perguntou agora, eu vou disponibilizar para vocês, lá pelo Zap, pelo grupo, tá? Uma atividade que ela já vem respondida, tá? É da FEA USP, tá certo? Para vocês entenderem e a gente, na próxima aula, discutir essa atividade, certo? Depois que a gente discutir, tentar eliminar as dúvidas, né, o máximo possível, certo? Aí eu passo uma para vocês responderem, ok? Tranquilo, Rose? Tranquilos demais? Tá certo assim? Ok. E aí eu vou agora encerrar, que já está aqui me dando um recadinho, tá certo? E aí não garanto colocar a atividade agora, porque eu já vou entrar na outra aula, tá certo, pessoal? Mas até amanhã eu disponibilizo essa atividade para vocês lá no grupo. Tranquilo? Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez, tá certo? Pelo que eu vi, a ferramenta, essa aqui que a gente está usando, foi aprovada, né? Tá certo? E vamos tocando, né? Vamos, se Deus quiser, fazer com que essa pandemia passe logo para a gente se reencontrar, que eu estou com saudade de vocês. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.